Olá, meu nome é Arley Fonseca, eu sou diretor de Relação de Investidores da Tru Securitizadora. Nós vamos fazer aqui mais um vídeo para o nosso canal de Investor Education, que está na página de conteúdos do nosso site. A ideia nesse vídeo é passar por algumas perguntas que nós selecionamos de diversos clientes e investidores em potencial com dúvidas sobre mercado, economia, securitizadora, sobre cenários em geral. Então, nós listamos aqui 14 ou 15 perguntas, que eu vou ler a pergunta do cliente, do investidor, e vou tentar responder aí da forma mais simples e transparente para ser um bom manual aí para o futuro. O CRI e um CRA, ele é um título de investimento de renda fixa. O mais importante desse título, é que ele é sempre lastreado em algum direito real, algum crédito já existente, tá? Então, uma securitizadora, ela vai emitir esse título para vocês, potenciais investidores, e esse título, ele está sempre lastreado num crédito que ele pode ser imobiliário ou do agronegócio. Esse crédito tem determinadas características de garantias, de prazo e de taxa de juros, devedores distintos e regras distintas. Essas características, elas vão ser transportadas para o CRI e para o CRA, de forma que o investidor, quando adquirir este papel, ele vai estar adquirindo esse crédito que está vinculado a esta emissão. Tá? Aí, cada operação tem sua particularidade, que nós vamos tentar falar um pouquinho mais aqui, visto as perguntas que nós recebemos mais para frente. Bom, para você investir num título de renda fixa, você precisa, em primeiro lugar, ter uma conta corrente aberta em alguma corretora, tá? Então, existem diversas casas no mercado que você pode abrir uma conta de investimento. Exemplo que vocês têm aí, que o mercado conhece e são bem famosas. Nós temos a XP Investimentos, temos a Orama, Isinvest, Terra, Modal, Bradesco, Itaú. Diversas casas, elas podem disponibilizar esses ativos para você. Porém, nem todas elas vão ter todos os papéis, todos os CRIs disponíveis no mercado. Então, o que você tem que fazer ao abrir uma conta numa dessas corretoras é conversar com o seu consultor de investimento e perguntar para ele quais são os papéis, quais são as securitizadoras que disponibilizam seus CRAs e seus CRIs na plataforma para você poder adquirir. Tá? Então, essa escolha é individual, e você precisa, sim, ter uma conta numa casa, numa corretora de valores para você poder comprar e vender. Um título de investimento, como um CRA e um CRI, ele é como se fosse uma ação na bolsa. Você não consegue ir na bolsa e comprar essa ação. Você precisa ter um intermediário para fazer essa compra e essa venda para você e fazer depois essa compra, essa venda, essa custódia, que seria essa guarda desse documento, desse ativo no seu portfólio de investimentos. Existem, tecnicamente, existem diversos tipos de CRI ou CRA, né? Se ele é com regime fiduciário ou sem regime fiduciário, mas isso é característica do papel. Eu acho que, no nosso entendimento aqui, para que o investidor possa tomar uma melhor decisão, antes dele falar qual é o tipo de CRI ou CRA que eu vou comprar, ele tem que se perguntar: eu sou um investidor que quero correr qual tipo de risco? Eu quero correr um risco de uma empresa notoriamente conhecida, de uma empresa e que tem capital aberto, que tem as suas ações disponibilizadas na bolsa, que tem relatórios de rating, análises de terceiros, e eu quero correr o risco dessa empresa. Isso a gente chama de CRI ou CRA de risco corporativo. Então, existem diversas ofertas como essa. Recentemente, nós fizemos uma oferta
do Grupo Pão de Açúcar. É um grupo conhecido e o risco de crédito é o Grupo Pão de Açúcar, né? Essas operações, elas tendem a ter taxas mais apertadas, porém mais competitivas em relação a outros produtos que tem no mercado. Mas o seu risco está concentrado. E como toda operação de risco concentrado, basta entender a situação de uma empresa, se ela está bem ou está mal, para você saber se você quer correr o risco dela ou não. E o outro segmento de CRA-CRI é o pulverizado. Então, é o contrário do que nós acabamos de falar de risco corporativo. Já quando nós estamos falando de risco pulverizado, é o contrário de corporativo. Então, você não está mais fazendo uma análise de uma empresa. Você está fazendo uma análise de um portfólio. Então, existem diversos CRIs e CRAs onde o risco ele passa a ser pulverizado, o que tem as suas vantagens e desvantagens. Sem dúvida nenhuma, é mais difícil de você analisar individualmente todos os contratos que lastreiam aquele CRI, mas, por outro lado, a pulverização te traz uma segurança de que, se tiver um problema em um contrato, existem outros tantos contratos que, não tendo o problema, eles vão te manter o seu retorno esperado. Normalmente, as operações pulverizadas, elas trazem consigo algumas características de over collateral ou cota subordinada, que vocês vão escutar também isso. Isso significa dizer que alguém estará correndo o risco da primeira perda desse papel. Então, quando nós estamos falando, mais uma vez, de risco pulverizado como exemplo, eu posso estar colocando como lastro desse CRI uma carteira de loteamento de 100 contratos, com um colateral de 20 contratos. Logo, até 80 contratos pagando em dia, dos 100 que nós securitizamos, você vai ainda estar recebendo o seu crédito em dia. E quanto mais pulverizado se tratando desse segmento, mais interessante fica. Vamos imaginar que nós temos uma carteira de recebíveis de loteamento espalhado em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Sudeste, espalhado para produtos de classe média alta, classe média baixa e até classe baixa. Então, você tem um nível de pulverização completa. Qualquer coisa que aconteça na economia não vai afetar todos esses segmentos. Então, a sua chance de continuar tendo um papel saudável, ela é maior do que quando você tem um único risco de crédito, quando é aquele risco corporativo, que, se uma empresa der problema, você pode vir a ter problema no seu papel. É claro que entrarão os mitigantes e garantias que a gente tem em cada uma das estruturas, tá bom? Então, separando aí tipos de CRI por pulverizado e risco concentrado, tá? Aqui eu entendo que o cliente que fez essa pergunta, ele queria estar comparando com ações, queria estar comparando com debêntures, com fundos imobiliários, com FDICs. Bom, a resposta para isso é que o CRI, ele é a única estrutura do mercado que tem diversas pessoas trabalhando por você. Tá? O CRI e o CRA, ele traz consigo algumas características que outras emissões não têm. Uma delas, por exemplo, é o regime fiduciário. Então, o que é o regime fiduciário? Se uma securitizadora adquiriu determinados recebíveis e, com esses recebíveis, vinculou num CRI e emitiu esse CRI para você, investidor. Essa securitizadora, esse CRI, ele está protegido pelo regime fiduciário de eventual falência dessa securitizadora, o que não tem em qualquer outro desses produtos. Então, se você comprar uma debênture diretamente do mercado e esse emissor da debênture ele vier a faltar por algum motivo, você vai, como qualquer outro ativo, ter que brigar de alguma forma para receber de volta esse investimento, né? Seja numa recuperação judicial, extrajudicial, qualquer coisa que seja. No CRI, como ele tem o regime fiduciário, significa dizer que o recebível desse cliente, desse devedor que está lastreado no CRI, ele só transita pela securitizadora, né? Então, numa eventual falta da securitizadora, você tem essa segurança que você vai continuar recebendo
o seu ativo, o seu investimento. Tá? Outro motivo para comprar CRIs e CRAs em detrimento de outros produtos, e não deteriorando outros produtos, mas trazendo as vantagens do CRI e do CRA para a mesa, é que ele traz com ele uma gama de garantias. É muito comum num CRI e num CRA ter garantia real, onde eu tenho imóveis alienados em garantia para a dívida que está sendo constituída. É muito comum eu ter excedente de arrecadação, que é o colateral que eu falei agora há pouco, ter mais recebíveis garantindo aquela dívida que estamos lastreando no CRI. Né? É muito comum aí ter fiança, é muito comum ter aval. Tá? E outra coisa que tem no CRI, o CRI tem uma figura chamada agente fiduciário. O agente fiduciário, ele é praticamente um síndico de vocês, investidores. Então, um CRI ou um CRA, ele pode ser vendido para diversos investidores. E como é que esses diversos investidores se unem para fazer questionamentos, para discutir alguma situação, alguma dúvida? Eles têm um terceiro na operação, que não é a própria securitizadora, que pode estar conflitada em alguma situação, e eles chamam um agente fiduciário, então, que está olhando o que a securitizadora faz, está de olho, está antenado em tudo que acontece no lastro, em tudo que acontece na vida da securitizadora, para ser o representante dos investidores junto a esse papel. Né? Então, é mais uma segurança que se tem aí em relação aos outros ativos. Tá bom? Essa é uma pergunta que vem recorrentemente acontecendo para a gente. Que risco eu corro? Como eu acabei de dizer, uma vantagem que o CRI e o CRA têm, que é o regime fiduciário, transformando a securitizadora numa gestora desse portfólio de ativos para poder usar esse portfólio de ativos para pagar o CRI. Por outro lado, um dos principais riscos é que o que está atrelado a esse CRI, aqueles créditos que estão atrelados àquele CRI, é o que serve para pagar os investidores. Então, se o crédito não pagar, o investidor não vai receber. Então, o principal risco dessa operação é o risco de crédito em si ligado àquele CRI que você está comprando. Por isso que é muito importante você analisar se eu quero comprar um CRI corporativo, se eu quero comprar um CRI pulverizado, porque é a performance daquele crédito que vai fazer com que você receba na outra ponta aquilo que te foi prometido e que é esperado que você receba. É claro que não recebendo, a securitizadora ela tem por obrigação que executar as garantias e tudo mais. Mas vamos entender que o risco de performance daquela carteira lastreada, que lastreia o nosso CRI, é o principal risco. Depois disso, nós temos alguns riscos que são mais operacionais. Afinal de contas, existem diversas securitizadoras no mercado. E as securitizadoras são formadas por gente, algumas mais qualificadas do que outras. Então, você pode acontecer falhas operacionais no processo, entre administrar esse portfólio. Né? Nós aqui na Tru Securitizadora temos mais de 20 mil créditos sendo administrados. Logo, eu tenho toda uma tecnologia, know-how, para fazer essa administração. Então, é importante que isso tenha na mente do investidor quando toma a sua decisão. Né? Um outro risco muito comum que essas operações podem vir a ter é o que o mercado chama de risco de settlement, que é por onde esse dinheiro transita antes dele chegar na minha conta? Normalmente ele sai da conta do devedor, transita na conta da securitizadora e da conta da securitizadora ele vai para a conta dos investidores. Ele passa no ambiente de balcão organizado, que é a CETIP, né, a B3 hoje, e aí a sua corretora vai receber os pagamentos, você vai receber os pagamentos desse CRI via a sua corretora, que nós já falamos da abertura da conta. Espaço de tempo, o dinheiro ele transita em alguns lugares. Né? Então é importante você saber também, toda vez que for analisar um CRI, por onde esse dinheiro transita, se passa só pela securitizadora, se ele transita para uma conta de um banco grande, de um banco médio,
se as garantias estão depositadas na securitizadora, se a garantia está depositada num banco grande, num banco pequeno, num banco médio. Tudo isso é importante na hora da liquidez de você precisar acessar esse dinheiro de forma eficiente e rápida. Então, nós temos o risco de crédito, o risco operacional, que ele é basicamente humano, e o risco de settlement. Cada operação, e aí é muito importante, acho que essa é se eu tivesse que dar um principal conselho para todo mundo fazer os investimentos, esse conselho seria: leia de forma calma e detalhada todos os documentos da oferta, principalmente o termo de securitização, que é o documento na qual a securitizadora expõe toda a regra do jogo, toda a regra do que vai acontecer com o dinheiro quando ele entra, por onde ele vai passar, para quem ele vai pagar, em que horas que vai chegar no bolso do investidor. E depois de você entender todas as regras, estrutura, garantia que está descrito no termo de securitização, você vai para um espaço, para uma seção nesse documento chamada fatores de risco. Nela, a securitizadora, pelo menos nós aqui na Tru Securitizadora, temos o cuidado extremo de entender todos os riscos no nível de detalhe que esse CRI pode ter. Desde uma Covid no futuro, desde a coisa mais simples, né? O cliente, pessoa física, perdeu o emprego. Ou a economia como um todo prejudicou o segmento dessa atividade, né? Ou o próprio risco jurídico que alguma dívida está atrelada por detrás do CRI. Não importa se o risco é pequeno, é médio ou é grande. Todos os riscos vão ser descritos com cuidado na seção fatores de risco. Tá? Normalmente ela tem muitos fatores de risco. Isso não significa dizer que o papel é muito perigoso. Não, não é isso. O que a gente quer quando coloca em nível de detalhes é dar total transparência. Bom, essa pergunta, importante como todas, ela deve ser considerada por você, investidor, porque você vai escolher uma securitizadora para comprar esse papel. E essa securitizadora, ela tem a importância de abrir a cozinha, né? Quando você vai num restaurante, você não quer saber como que é a cozinha, como que é cozinhado, como é que foi feita a carne que você está comendo. Um CRI e um CRA é a mesma coisa. Se você está comprando um CRI que uma securitizadora vai administrar esse portfólio de recebíveis para você, na outra ponta, receber, você precisa saber como essa securitizadora faz essa administração, né? Então, nós aqui na Tru, nós temos um investimento muito grande em tecnologia para tentar mostrar para vocês de forma mais simples e direta o que está acontecendo com esses recebíveis, com essa carteira. Mensalmente, nós disponibilizamos para todos os investidores um relatório de performance. Esse relatório ele é padronizado para todas as nossas ofertas. Cada uma tem sua particularidade, mas você vai entender de forma fácil se você tem 2, 3, 4 CRIs. Então, você vai ter esse relatório que vai falar tudo o que aconteceu com o lastro, quanto que ele arrecadou, quanto que ele pagou, quando que é o meu próximo pagamento, quando foi o meu último pagamento, quanto que isso está representando de juros, o meu retorno. Você vai ter um relatório detalhado disso. Como é que estão as garantias, elas estão constituídas, não estão constituídas. Tudo isso vai estar no relatório. Outra informação importante que você precisa é saber qual é o saldo devedor desse CRI que eu tenho, né? Qual é o saldo devedor da carteira que lastreia o meu CRI? Qual é o saldo devedor do meu CRI para saber se eu ainda estou em dia com ele? Isso é um outro relatório que nós também disponibilizamos para vocês. Você quer saber quanto vale o meu CRI? Qual é a curva futura de amortização do meu papel? Né? Afinal de contas, você pode estar querendo negociar esse papel no secundário. Então, nós também temos no nosso site, inclusive, é um local onde você pode acessar e ver lá qual é o valor do seu CRI diariamente, tá? Afinal de contas, todo dia ele tem um valor diferente. Ou porque ele foi amortizado, ou porque ele acruou juros. Alguma coisa aconteceu e vai estar sempre lá, né? Pode acontecer também, teve fatos extraordinários. Fatos extraordinários
que a securitizadora precisa consultar os investidores sobre o que fazer com esses fatos extraordinários. Nós disponibilizamos esse link no nosso site também para convocar vocês investidores para ajudar a gente em assembleias, em discussões, em reuniões de investidores para decidir o futuro dos papéis. A securitizadora ela tem uma certa autonomia para gerenciar o recebível, para gerenciar o que está acontecendo, mas é importante que toda tomada de decisão de futuro seja tomada em conjunto da securitizadora com o investidor, que é quem tem o maior interesse nesse papel, tá bom? Então, praticamente, acho que tudo isso que eu disse aqui, vocês podem ver no nosso site, podem navegar lá, e se tiver alguma dúvida ou achar que está faltando alguma coisa, nós vamos ficar super felizes aqui em tentar atender e estar sempre melhorando essa quantidade de informação. Cozinha aberta, essa é a nossa ideia aqui de transparência cada vez mais, tá bom? Bom, um pouco disso nós já respondemos aí nessas perguntas passadas, né? Mas eu acho que, reforçando esse tema, é importante saber isso, né? O nível de detalhe do relatório que você vai receber, o nível de detalhe de informações sobre o que aconteceu no passado e o que pode acontecer no futuro, informações atuais de valor do seu CRI, o valor do PU que a gente chama, né? Quanto ele está valendo hoje, uma calculadora de quanto esse papel pode ser negociado no mercado secundário. Qual é a abertura que essa securitizadora tem para te ajudar a esclarecer as suas dúvidas e te dar as informações que você precisa para ir dormir tranquilo. Afinal, é um investimento de longo prazo, né? E todo investimento de longo prazo tem que ser tomado seus cuidados.